Pois é, voltei! Muito boa noite para você que tem em casa, seja bem-vindo ao programa Mais Saúde de hoje. É sempre um prazer estar aqui nesse programa onde tudo começou. Eu sou Matheus Borges, é com a sua licença que eu peço para que a partir de agora a gente possa entrar na sua casa, no seu trabalho, onde quer que o sinal da NTV esteja chegando. David Bala está em suas merecidas férias, então nas próximas terças eu faço questão que você sintonize aqui mais do que nunca para fazer parte do nosso programa. Afinal de contas, o Mais Saúde é um consultório aberto, na verdade, para que você possa tirar todas as suas dúvidas. Participe comigo, 99947-4515, 3821-4488. Hoje, minha gente, nós vamos falar sobre assuntos de extrema importância. Os dados da Covid-19 e também da dengue continuam crescendo em Patos de Minas. E nós vamos falar disso já já aqui no nosso programa. Além disso, no Mais Saúde de hoje, nós vamos falar sobre um outro ato, um crime frequente aqui em Patos de Minas, que é o envenenamento de cães e gatos. Além disso, você que tem em casa, tenho certeza que assim como eu, você ama o seu cachorro, ama o seu gato, ama o seu pet, então você faz questão de levar para ele os melhores brinquedos. Mas quais os cuidados que você deve ter? Então fique ligadinho aqui com a gente no nosso programa Mais Saúde. Porque olha só, a gente já começa o programa de hoje falando sobre emoções. Você sabe como identificar a sua emoção? Sabe como identificar o seu sentimento? Pois é, a partir de agora nós vamos discutir sobre isso, porque eu converso ao vivo com a doutora Beatriz Breves, ela que é psicóloga. Doutora, aqui Matheus Borges, uma boa noite para a senhora. Seja bem-vinda ao Mais Saúde. Obrigada pelo convite, boa noite a você, boa noite a todos que estão assistindo. Muito obrigada por esse prazer de estar aqui com vocês, podendo falar de sentimento. Eu quem agradeço a senhora de ter aceito o nosso convite. Doutora, olha só, quando a gente sempre fala de sentimentos, a gente sempre lembra da alegria, da tristeza. Mas apenas esses dois sentimentos a gente pode definir como únicos sentimentos da vida? Não, eu diria que são infinitos, mas não vamos nem chegar ao extremo que vai confundir quem está ouvindo, mas só eu já tenho mais de 600 catalogados. Meu Deus! E tem um equívoco também, você falou bem aí, você citou dois sentimentos. Quando as pessoas pensam o sentimento, elas costumam pensar eles sozinhos. Ou você está alegre ou você está triste. Não, os sentimentos é como se fosse uma grande orquestra. São vibrações dentro da gente que vão vibrando, vários tons, semitons, tem vários níveis, vários tons de alegria, vários tons de tristeza. Às vezes estão até junto, você está alegre, é triste, é como se você pudesse toque o violino e o violoncelo, ou o piano e o violino, quer dizer, toque dois instrumentos juntos, e você é o grande regente dessa orquestra interna que nós temos. Repare que eu falo dos sentimentos do ponto de vista vibracional. Então, que se nós somos essas vibrações, sentindo essas vibrações todas que são infinitas, porque a gente também é que nem uma salada de frutas, esse exemplo eu gosto de dar também. Você pode botar as mesmas frutas, mas nunca vai repetir o mesmo sabor. A mesma coisa os sentimentos, a alegria é de um jeito um dia, no outro dia ela vai ser de outro, e assim consequentemente. Então, conhecer os sentimentos é fundamental, é conhecer a si mesmo, né? E eles é que dão o colorido à vida. Se você está triste... Desculpa interromper a senhora, é justamente essa provocação que eu quero fazer para a senhora, essa provocação que está aqui ó, na nossa tela. Como então identificar os sentimentos? Olha, é difícil porque a gente não é treinado para isso. Né? A gente, quando criança, desde criança a gente escuta dizer o que falam para a gente reprimir os sentimentos, para a gente não deixar para lá, se a gente está triste, isso passa, quer dizer, as pessoas não esmiuçam, porque a gente conhece o mundo a partir do que nos apresentam. Os sentimentos ninguém nos apresenta, né? Então, o que eu sugiro é o seguinte, que está tudo dentro da gente, então é só começar a puxar que você vai começar a aprender a identificar. O que eu oriento é o seguinte, chegue de noite em casa a qualquer hora, eu falo de noite porque é a hora que chega em casa. Olhe, pense no que você fez durante o dia, mas mais do que você fez durante o dia, tente pensar o que você sentiu durante o dia. Porque aí você também, a cada coisa que você fez, você sentiu alguma coisa. E aí você vai começar a identificar, mas a alegria que eu senti ali não é exatamente a mesma alegria que eu senti em outro ponto.
E aí você devagarzinho, isso como um exercício, eu digo exercite os seus sentimentos, né? Como um exercício diário, a própria pessoa vai aprender, porque esse conhecimento está dentro da gente. Então é um exercício, assim como se faz exercício muscular, faça um exercício emocional, né? Comece a sentir, a pensar, a sentir, a fazer uma reflexão sobre o que está sentindo e vai abrir um universo, um leque espetacular dentro da pessoa. Doutora, a senhora tocou num ponto interessante, justamente sobre a compreensão dos sentimentos. A minha psicóloga, inclusive um beijo para a Érica Cury, ela sempre me disse o seguinte: é preciso e necessário compreender os sentimentos, o que a gente sente. Porque muitas das vezes a gente vai colocando debaixo do tapete. Sentiu, vai colocando debaixo do tapete, vai guardando. Mais cedo ou mais tarde, o sentimento, não sei se é a maneira certa que eu vou me expressar. Senhora, por favor, fique à vontade para me corrigir. Mas muitas das vezes, mais cedo ou mais tarde, o sentimento ele volta para te cobrar. Ele volta para ser resolvido. É perfeito, porque o sentimento, veja, ninguém se livra de um sentimento, doce ilusão. Então, aquela coisa, eu tenho uma explosão de raiva, achei que me livrei da minha raiva, né? Não, foi só uma descarga momentânea, daqui a pouco ela está toda de volta, né? E se você reprime o sentimento, ele vai ficar guardadinho lá, minado guardadinho na gaveta, mas ele é aquela água que está minando, um dia aquilo vai estourar. A única saída, que pelo menos que eu encontrei nos meus estudos e como psicólogo, enfim, na minha pesquisa, é a transformação. Você consegue transformar os sentimentos. E como é que se transforma os sentimentos? Unindo ele a outros. Quer dizer, vamos pensar no exemplo da salada de frutas ou da orquestra, unindo vários sabores ao mesmo tempo, você consegue, se você está com raiva, você pode investir essa raiva com garra, né, com expectativa, esperança, aí você vai ser uma pessoa otimista que vai ter garra para vencer, enfim. Mas se você unir essa raiva a uma coisa violenta, a vingança, enfim, você vai se tornar uma vida destrutiva. Então você tem que aprender, né, ao que você vai tentar agregar, a investir os seus sentimentos, a que grupos de sentimentos, para que ele possa ser transformado. Senão você fica à mercê realmente do desconhecido, porque ele vai minar dentro de você, não tenha dúvida disso. Doutora, e é muito importante isso. Eu quero fazer outra provocação para a senhora. Quando a gente não resolve o sentimento, a gente vai guardando, e como a senhora disse, mais cedo ou mais tarde, ele vai explodir. Esse sentimento que vem ser cobrado, ele pode vir de diversas formas? Por exemplo, a ansiedade? Pode, a ansiedade é um sentimento. Você, quando está ansioso, veja bem, você tem comportamentos e também sentimentos ligados àqueles comportamentos. Então, a ansiedade é um estado generalizado, mas também é um sentimento de ansiedade, né? Claro que pode, e ele vem, e aí é pior, porque a ansiedade é um grupo de sentimentos não resolvidos, a gente pode dizer assim, né? A grosso modo falando, a gente pode dizer que é isso. Você não sabe o que fazer, você está com uma expectativa, sentimento de expectativa frustrado, você está com medo, você está angustiado. São vários sentimentos juntos que gera o quê? O sentimento de ansiedade. E aí mexe, porque nós somos, uma outra coisa importante também, na minha visão, o ser humano é um complexo biopsicossocial, não dá para separar. Então você não tem como separar o corpo da mente, a mente do meio, está tudo unido. Então você vai começar a ter repercussão daquilo que você está sentindo no social, no seu somático, no seu corpo, e vice-versa, as coisas do seu corpo, porque não é inseparável isso. Como é que você pode pegar um sujeito e dizer ele não mora numa sociedade? Não pode. Como é que você pode se pegar um sujeito e dizer ele não tem um corpo? Não, não pode. Como é que você pode pegar uma pessoa e dizer ele não tem uma mente? Não pode. Então, não dá para separar isso. É o eu que está em jogo, é o colorido do eu. Então eu digo que, na verdade, o sentir é o que dá a cor do eu. Doutora, então quando a gente vê ou vem aquela vontade, eu vou guardar esse sentimento para não sentir, eu vou tentar minimizar, daqui a pouco eu vou esquecer. Então, o segredo é, vamos deixar sentir, extravasar? Olha, isso é muito importante. O mundo de hoje, o que mais me apavora no mundo de hoje é a desumanização. Né? A gente está tão focado na máquina e está perdendo, deixando de lado as questões humanas. E o que é mais humano do que os sentimentos, do que o sentir? O ser vivo, ele é sensível. Vamos falar até a palavra mais ampla, sensível. Né? Então não dá para você abdicar disso. A pessoa às vezes está sofrendo, né? Eu não quero sofrer, mas infelizmente é uma realidade. Sofrimento se trata sofrendo.
Aí você vai dizer, mas eu não sou masoquista, eu não quero sofrer, mas não tem jeito. Mas sofrer não quer dizer que você vai investir naquele sofrimento. É como eu disse, você não precisa só viver a tristeza, mas você não pode deixar de viver a tristeza. Agora, quando você estiver vivendo a tristeza, lembre-se, você também tem alegrias dentro de você e que ela sirva naquele momento de suporte para que você consiga de colo para a sua tristeza. Mas se você não abraça o seu sofrimento, né, e acolhe ele só tende a piorar. É aquela ferida não tratada. Não tem jeito, o sofrimento tem que ser sofrido para a gente poder elaborar, poder pensar sobre ele, transformar, buscar novos caminhos. Se a gente não para vamos dizer, relacionar com a gente mesmo naquele campo do sofrimento, a gente não vai adiante. A gente fica investindo, na verdade, e piorando o sofrimento. É verdade. Doutora, eu queria ter mais tempo com a senhora aqui, porque essa entrevista está sensacional. É um prazer recebê-la aqui no nosso programa. E a senhora me contou aí que a senhora já contabilizou aí mais de 600 sentimentos. E a senhora tem vários estudos, né, que mostram mais sobre isso. Eu tenho vários livros publicados, exatamente. Eu vou dar um, se você me permite, por favor. Beatriz Breves no Google. Você vai achar, tem um livro falando de sentimentos com Beatriz Breves, o Eu Sensível, o meu último Desvendado da Psique Humana, que eu junto a ciência do sentir, que é a minha pesquisa de mais de 30 anos, com a ciência da complexidade. Enfim, eu estou lançando um livro novo agora também, a Psicologia do Eu. Enfim, então vai lá no Google, Beatriz Breves, tem um site, vai me achar fácil, não tem problema, será um prazer enorme trocar ideias, falar de sentimentos. E eu tenho Instagram também, porque todo dia eu ponho um sentimento, eu vivo falando de sentimento. Qual que é o endereço do Instagram, doutora? Falando de sentimentos com, então é FSC Beatriz Breves, Beatriz Breves, é esse que é o endereço do Instagram. Entendeu? O Instagram mudou meu endereço. Antigamente era Beatriz.breves sentimentos. Eles mudaram, botaram FSC Beatriz Breves. Beatriz.breves. Mas põe no Google que eu chego lá. É verdade. Doutora, a senhora fala de onde? Do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Então é um prazer nós mineiros receber a senhora aqui em Patos de Minas, viu? Eu amo Minas, o meu sonho era também morar em Minas, se eu pudesse eu dividia isso. Inclusive, doutora, nessa nossa primeira edição aqui, chove em Patos de Minas, e aí no Rio? Não, aqui o tempo está ameaçando uma chuva, mas está um calor daqueles, uma coisa assim absurda, e não está chovendo, ainda não, mas eu acho que está querendo fazer uma tempestade já já. Tá certo, então, doutora, quero agradecer mais uma vez a participação da senhora e já vou deixar o convite para agora que eu já tenho um contato direto com a senhora, para que nós possamos fazer mais conexões, para que possamos falar sobre mais assuntos. Prazer conversar com a senhora. Todas as vezes que vocês quiserem, eu estou às ordens, o prazer foi meu. Um abraço a todos. Obrigado, doutora Beatriz Breves. Nós conversamos com ela a respeito de sentimentos, como identificá-los. Agora, o Mais Saúde vai fazer um rápido intervalo e na volta, gente, nós vamos falar sobre brinquedos com animais. Como você pode identificar, como oferecer o melhor brinquedo para o seu pet. Isso e muito mais já já, depois do nosso intervalo. Muito bem, já estamos de volta ao vivo com o programa Mais Saúde. Você que tem em casa pode continuar participando. 99947-4515, 3821-4488. Olha só, comecei o bloco já com esse frango aqui, ó. Tenho certeza que seu cachorro, você deve gostar bastante desse brinquedinho aqui e tantos outros que nós vamos conversar a partir de agora com a Adri, nossa médica veterinária aqui. Adri, primeiro, prazer recebê-la aqui novamente na NTV no Mais Saúde. Prazer é todo nosso e eu fico muito feliz pelo convite. Saiba que eu amo estar aqui com vocês. Nós que amamos ter você aqui com a gente. E olha só, nós vamos falar sobre, então, brinquedos para pets, porque muitas das vezes a gente tem aquele desodorante de bolinha, acabou o desodorante, você tira a bolinha, dá pro cachorro brincar. Mas atos como esse, muitas das vezes impensados, às vezes dá um pedaço de pano, um pedaço de corda, pode acabar sendo prejudicial pro pet, Adri? Com certeza, Matheus. Primeiramente, depende do tamanho do animal, tem brinquedo específico para cada tamanho, né? Igual o desodorante. Se for um animal grande, border collie, um pitbull, ele pode ingerir essa bolinha.
Então ele pode ter alguns problemas. Pano, a gente pega muito na clínica animais que comem pano, então tem que passar por procedimento cirúrgico, retirada. A gente também pega muitos animais que comem coisas de casa. Pelo estresse que o animal tem, às vezes quer brincar, quer fazer gastar energia, acaba brincando com coisas que não deveriam. Então a gente tem que saber qual que é o brinquedo ideal para o nosso pet. Se é aquele animal que destrói muito, se é aquele animal que gosta de pelúcia. Então, cada tipo de animal tem o seu tipo de brinquedo. André, quando eu digo aqui que o Mais Saúde é o consultório aberto para nós tirarmos as nossas dúvidas, vou aproveitar a sua participação aqui, porque eu tenho minha cachorra, a Lilica, essa hora deve estar assistindo o programa também com a minha mãe. Ela é fissurada por bolas. Ela não pode ver uma bola que ela fica em uma euforia e quer brincar, e se você não der ela não para. Como é que a gente pode explicar essa fissura, esse desejo dos animais por determinado brinquedo? Primeiramente, Matheus, pelo o animal, barulho que ele faz quando tá brincando com a bola e também a textura de morder. Ele morde, fica como se estivesse rosnando, né? Então aquilo ali ele tá gastando energia. Então ela já foi uma cachorrinha acostumada desde pequena, né? A brincar com ele. Então ela já tem o hábito de brincar com a bola. Então ela vê a bola, ela já associa que aquilo é o prazer dela. Ela vai brincar, ela vai gastar energia. Então por isso que ela gosta tanto. Então, vamos falar de brinquedos, então? Vamos falar de brinquedos. Vamos começar, então. Abrir o bloco falando do franguinho. Qual que vai ser a câmera aqui pra gente poder focar, Ezio? Vamos explicar quando, por exemplo, eu posso colocar à disposição um brinquedo como esse aqui? Olha, no caso do frango, a gente tem alguns animais que não gostam do barulho. Então, a gente tem que ver qual que é o que o nosso animal vai adaptar. No caso do frango, já tem um barulho maior. Então, tem cães que adoram, tem cães que morrem de medo. Então isso aí, quando o cãozinho é pequenininho, a gente já dá pra ele, a gente vai ver a reação dele, se ele gosta ou não. E um cuidado que a gente tem que ter, ele é material de plástico. Então se for um animal que ele tem o hábito de destruir muito fácil, então a gente tem que ter cuidado para ele não ingerir esse plástico. Então aqui naquele momento da brincadeira ele pode morder e ir soltando pedaços. E destruir ele, um exemplo que eu vou te dar, um Rottweiler, um Pitbull, um Border Collie, são animais que têm uma brincadeira mais agressiva, né, mais estovado, que a gente fala, então ele vai rasgar isso rapidinho. A gente tem que ter um cuidado. Um exemplo que a gente tem são esses brinquedinhos de borracha maciça que a gente fala, são brinquedos ideais para cães de porte maior. Ele tem uma resistência maior, não vai destruir fácil, o animal não vai ter o perigo de ingerir plástico ou algum componente do brinquedo. André, quando o pet ele acaba ingerindo parte do brinquedo, como por exemplo o plástico e outras partes, necessariamente esse animal ele tem que passar por uma cirurgia? Ou não? Não necessariamente, mas ele precisa passar pela consulta, pela avaliação com o médico veterinário, porque o brinquedo ele vai ficar ali no estômago, então pode, dependendo do tamanho, dependendo do material, ele pode sair sozinho, mas também pode obstruir. E o que pode acontecer? O animal pode ficar semanas com aquilo ali parado e o proprietário não vai ver, quando a gente vê, já está grave. Então, se a pessoa sabe que o animal ingeriu, tem que levar na clínica para ser avaliado, fazer um ultrassom, a gente saber se tem alguma obstrução, se tem algo ali que vai ser prejudicial ou se ele vai conseguir eliminar sozinho mesmo. André, se ele não conseguir fazer essa eliminação sozinho, o sinal ele vem de imediato, são dias sequentes. Como é que o tutor ele tem que ficar atento, percebeu que rasgou, não achou uma partezinha? Quando é que é o start para ele começar a ficar atento com o animal? Já viu que faltou alguma parte ali, não achou? Normalmente o pessoal vê nas fezes do animal pedaços. Então ele já não viu nada nas fezes. O animal para de defecar. Muitas vezes ele para de comer. Sente a dor abdominal. Qualquer indício de diferente do animal já é indicativo de levar para a clínica veterinária. Mesmo se o animal está bem, você sabe que ele ingeriu alguma coisa, é melhor levar antes do que chegar com o animal num estágio já de ter que fazer uma cirurgia. E o risco também do animal passar por cirurgia já com uma infecção. Pois é, você que está chegando agora aqui no Mais Saúde, nós estamos conversando a respeito de cuidados com brinquedos para pets.
Você tem aí seu gatinho, tem seu cãozinho, é preciso ficar atento com os brinquedos que você vai colocar à disposição dele. Agora, Adri, eu fiquei curioso com esse brinquedo aqui. O que é? Matheus, além dos brinquedos, a gente tá oferecendo pro animal para ele brincar, para ele se distrair. A gente também tem os brinquedos que promovem saúde. Esse brinquedo, a gente usa ele para ajudar o animal a escovar os dentes. Então ele tem um buraquinho em cima. Isso, a gente pode colocar pastinha de dente aí dentro, e enquanto ele vai mordendo, vai escovando os dentes ao mesmo tempo. Que bacana. Ele tem os dentinhos aí, então onde ele vai mordendo, ele vai escovando os dentes já no Aqui, meio da quer ver, brincadeira. Enzo? Aqui, eu vou passar o dedo. É aqui, né, Adri? Isso. Agora eu fiquei curioso. Pode ser sincera, viu? É só detalhe ou aqui, ó, nessa parte, não sei se dá pra gente perceber, tem os desenhos das patinhas e tem algum material aqui. Um que relevo, né? É isso. É como se fosse daquela parte da nossa escova de dente para passar na língua ou não? Esse é mais a detalhe. É mais a questão da escovinha mesmo. E a gente até indica, temos, né, nas clínicas veterinárias, uma pasta de dente que ela é específica para ajudar a evitar a formação de tártaros. Ela não vai tirar os tártaros, né? Mas ela evita formações novas. E ela tem sabor de frango. Gente. É uma pasta diferente. Ela é pasta de tratamento para evitar tártaros. Então a gente consegue colocar dentro do brinquedo e o animal vai sentir a atração pelo brinquedo, pelo cheiro da pasta, e já vai fazer a escovação brincando. Bacana, muito bom. Agora eu tô curioso, gente. São muitos brinquedos. Esse aqui, ó, Adri, o que é? Esse daí é o corinho mesmo de boi desidratado. Hoje é um dos brinquedos que mais está saindo, que os animais mais adoram, porque é realmente o couro ali, só que ele está desidratado e o animal, além do cheiro, né? Não sei se tá dando pra você sentir, é o cheiro mesmo. Então o animal, ele sente muito atraído por isso. Então ele vai mastigando, fica um tempão mastigando. Logicamente, ele tem de vários tamanhos. Tem esse que é para animal menorzinho, a gente tem para cão grande. Tem muito também fêmur, é o fêmur mesmo de bovino, suíno, que a gente dá para animal de porte maior. De verdade? Isso. Só que todos são desidratados, tratados, tudo para o animal poder brincar e ir mastigando. Então nada de pensar que vai pegar aquele ossinho de frango ali do domingo, vai jogar pro seu pet que tá tudo certo. Lembrando, Matheus, que esses brinquedos assim que são de mastigar para o animal ingerir, eu até trouxe um exemplo desse daqui. O pessoal gosta bastante desse tipo de ossinho aqui. E esse é um ossinho que o pessoal muitas vezes acha que ele é muito inofensivo. Mas esse osso, sempre que eu vendo, eu falo, tem que ficar olhando o animal o tempo todo enquanto ele tá comendo. Porque ele derrete e ele gruda, ele fica mais grudentinho. Então pode correr o risco do animal comer isso daqui e engasgar. Então vamos supor, tá comendo, o animal tá comendo, a hora que sobrou um pouquinho, pega e joga fora. Tem animais que comem tudo, mas tem esse risco. A gente tem que avisar para os proprietários para ter esse cuidado maior. Tá brincando com esse brinquedinho aqui? Fica de olho. Enquanto você tá olhando, tudo bem. Não deixa o animal sozinho brincando com esse tipo de brinquedo. Então fica a dica para você que tem em casa. Agora, Adri, eu tô vendo isso aqui. O que é? Como é que funciona? Para que é? Esse daí, Matheus, é o catnip. O pessoal brinca muito que fala que seria como uma maconha de gato. Então a gente coloca nos brinquedos. E ele fica doidinho quando sente o cheiro do catnip. É um atrativo de gato. A gente usa principalmente em gatinhos que são muito sedentários. É aquele gatinho que só quer ficar dormindo. Então a gente faz o estímulo com o catnip para ele conseguir brincar, se esfregar, andar mais. Ele fica bem invocado, bem ativo com o catnip. Bacana. Logicamente, a gente já viu alguns gatinhos que não sentiu nada com o catnip, mas a maioria fica apaixonado com o catnip. Mas apenas com a prescrição de um médico veterinário. Não, o catnip ele é tranquilo, é atrativo mesmo, a gente passa em brinquedos. Eles ficam muito invocados com o catnip. Bacana, muito bom. Caixinha de transporte, por exemplo, o gatinho que tem medo de entrar dentro de caixinha de transporte. Então, a gente indica colocar o catnip na caixinha porque é um atrativo pro gato. Muito legal. Agora, esse moranguinho aqui,
Gostei. Ele faz barulho? Deixa eu ver. Não, Não só faz muito, ar, não. né? Como é que ele funciona, Adri? Quando eu devo dar de presente pro meu pet? Existe alguma raça que não é indicado? Ele é indicado para todas as raças, exceto cães maiores, né? Você vê que a gente evita de ficar dando brinquedos que são de plásticos mais frágeis para animais de porte grande. Então, por isso que a gente sempre fala, porte grande são brinquedos maciços, que são mais duros, mais resistentes. Esses aqui, o mais indicativo é para cães de porte pequeno. E eu vou te falar, eles adoram essas cordinhas. Principalmente em casa que tem mais de um, eles ficam brincando de cabo de guerra com as cordinhas. Legal. Então é muito, muito interessante. Adri, esses que nós falamos até agora, somente cão? O gato também pode brincar, por exemplo, com esse franguinho aqui, com couro? Todos eles podem, mas o gato, ele tem mais as particularidades, né? O gato gosta muito de coisas em movimento. Então, o que a gente mais indica para gatinho é as bolinhas que tem peninha. Essa daqui tem um barulhinho nela. Então, eles adoram que eles jogam com a patinha e a bolinha vai andando. Bacana. Igual esses que tem sininho dentro. Deixa eu ver. É os que os gatinhos mais gostam. Legal, o sino fica aqui dentro, ele vai mexendo. Enquanto ele bate a patinha, ele vai rodando e o sininho fazendo barulho e o gatinho vai correndo atrás. Bacana. E a bola é como se fosse um cachorro. Eu posso jogar aqui, Isso. ele vai pegar. E também o que eles gostam muito são os arranhadores, que é esse daqui. Ah, Ele tem a bolinha que ele fica batendo a patinha e ele vai vindo com a unha arranhando. eu vou mostrar pra quem tá em casa melhor entender. Então, ele vem passando aqui nessa... Vem passando a unha onde que tá o barbantezinho, né? Aham. E passa a patinha na bolinha. É muito interessante ver gatinho brincando com os arranhadores. Acho que bacana. E, Adri, a gente estava conversando aqui no bastidor que tudo isso aqui, todos esses brinquedos, eles promovem a saúde do pet. Sim, Matheus, hoje o que a gente mais vê na clínica é o pessoal falando, meu cão tá coçando pata. A gente sabe que temos alguns problemas dermatológicos que pode sim ser uma das causas de lambedura de pata. Então por isso que a gente indica. Leva no veterinário pra gente avaliar se tem alguma coisa, alguma doença, se tem algum tratamento, se não é nenhuma dermatite. E não, a gente descartando tudo isso, temos também cães que têm ansiedade, que têm estresse. Então, aquele animalzinho que fica muito tempo sozinho dentro de casa, a gente tem que estimular eles a brincarem sozinhos. Inclusive, a gente tem até um exemplo de uma bolinha igual essa daqui. A gente coloca petisco dentro da bolinha. Vamos supor, a gente vai sair de casa e o cãozinho vai ficar sozinho. Então, a gente coloca petisco, pode ser a raçãozinha mesmo do cão dentro da bolinha e estimula ele a brincar. Então, toda vez que ele vai brincando com a bolinha, vai caindo o petisco ou a ração. Então, ele sabe que tem que brincar para cair o petisco. Então, nisso, ele esquece que o dono saiu, ele esquece que tá sozinho, tá brincando, tá estimulando e não tá tendo estresse. Isso pode acabar evitando pegar um sapato, um tapete. Com certeza, porque o cão, ele come as coisas justamente porque ele quer fazer alguma coisa. Então, o animal fica muito sozinho, não tem nada para fazer, ele começa a coçar pata, lamber pata, começa a destruir mesa, destrói sapato, vai destruindo tudo na casa. Então, é um dos motivos que a gente tem que ter os brinquedos para isso. Não, tá certo. Adri, eu queria ter mais tempo, mas você já viu ali fazendo sinal que tem que ir pro intervalo, tem que ir pro break. Se deixar, a gente Não, vai nós indo. vamos aqui a noite toda. Mas, Adri, eu quero te agradecer pela presença. É sempre bom nós falarmos de saúde também dos nossos pets, porque a gente ama tanto, mas por alguns momentos a gente acaba deixando de lado pensando que não é prejudicial. Mas é importante a gente sempre esclarecer as dúvidas, principalmente com brinquedo. Às vezes a gente vê uma coisa e joga, né? Às vezes o pessoal acha que é uma coisa boba, né? Um brinquedo bobo, mas às vezes pode causar um mal pro animal. E assim, quando a pessoa tem dúvida se pode ou não brincar com certos tipos de brinquedo, procura o médico veterinário, pergunta se pode ou não. Melhor a gente pecar pela pergunta do que a gente fazer algo e depois poder prejudicar a saúde do nosso animal. Vende seu peixe, menina. Pode falar como é que te encontra no Instagram. Agora Você tem clínica nova. A gente está em novo endereço, estamos na Major Gotti, número 72, entre a American Car e o Posto Água Limpa. Estamos no Instagram Adri Pet Center, só chamar a gente lá, se o pessoal tiver dúvida,
pode mandar para nós no WhatsApp, no Instagram. A gente tem o maior prazer de tirar as dúvidas de vocês. E nós temos o maior prazer em te receber aqui no nosso programa. Volte sempre e sucesso para você na nova casa. Muito obrigada e obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Mande um abraço pro seu irmão, que ele tem, eu não posso falar a linha que ele trabalha aqui, mas o perfume que ele me deu uma vez é muito bom. Pode mandar. É o Matheus. Matheus da Jequiti, viu, pessoal? Ele eu vou te cobrar esse bem. merchan. Pois é. Um abraço pro Matheus. Muito obrigada, gente. Obrigado, e uma Adri. boa noite para todos também. Para você também. E olha só, nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta, assunto sério aqui no Mais Saúde. Os números da Covid-19 e da dengue. Neste momento, nós vamos saber como estão esses números. A preocupação, o alerta. Nós estamos em epidemia de dengue. Sim, declarada epidemia de dengue em Patos de Minas. Mais uma vez, há poucos meses, nós noticiávamos aqui no jornalismo da NTV a epidemia de dengue. E mais uma vez, declarada epidemia de dengue aqui em Patos de Minas. Nós vamos conversar, vamos compreender melhor os números aqui da nossa cidade. É 1 minuto e eu volto já depois do intervalo. Nós já estamos de volta ao vivo com o programa Mais Saúde de hoje. Você que tem em casa, continue participando, 99947-4515. Agora, minha gente, a gente faz uma pausa aqui no Mais Saúde para nós falarmos de outro assunto sério, outro assunto importante aqui do nosso município. Os números da dengue continuam em alta. O município já vive situação de epidemia. E eu vou conversar agora com o Erivaldo Rodrigues, ele que é encarregado de informação e estatística da epidemiologia. Erivaldo, boa noite, prazer ter você aqui no nosso programa. Boa noite a todos. Então vamos lá para a gente dar uma explanada aí, né, com relação aos números da dengue aí, para a população ficar ciente do que está acontecendo no município. Já é situação de epidemia? Sim, aproximadamente 15 dias atrás nós já declaramos epidemia. Por volta do dia 20 de fevereiro, nós já fizemos a declaração de epidemia, né? A epidemia, ela começa com 300 ou mais casos por 100 mil habitantes. Então, mais ou menos no dia 20, nós estávamos com 302 casos por 100 mil habitantes. Na semana posterior, nós já estávamos com 400 casos aproximados por 100 mil habitantes. Esses números refletem a tendência das últimas 4 semanas. Então a gente pega os números das últimas 4 semanas, faz os cálculos da incidência, né, para ver como está a situação. Se ultrapassar 300 casos, 100 mil habitantes, já é declarada epidemia. Orivaldo, mas não é uma epidemia declarada em um curto espaço de tempo? Porque eu me recordo que há poucos meses nós entrávamos falando aqui no jornalismo que Patos de Minas vivia uma epidemia de dengue, vivia uma situação alarmante, e agora há cerca de 15 dias Patos já vive um novo momento de epidemia. Eu posso dizer que foi nos últimos tempos, pode trocar o microfone, nos últimos tempos foi uma epidemia talvez de maior, como eu poderia me expressar, uma epidemia mais próxima da outra ou não? Ou é isso mesmo? O que pode ter acontecido é que o início da epidemia, né, ele começou mais tardiamente. Neste ano, nós começamos com a epidemia praticamente quase que no meio do mês de fevereiro, né? Antecipou muito. Só para você ter uma ideia, em janeiro do ano passado, nós tivemos 20 casos prováveis de dengue notificados. No mesmo mês de janeiro deste ano, nós tivemos 282 casos. Que isso, então, Erivaldo? um aumento de 14 vezes aproximadamente, né? E em fevereiro do ano passado, nós tivemos 154 casos prováveis de dengue notificados. Nós fechamos o mês de fevereiro com 696 casos prováveis notificados, tá? Então, a tendência é de uma progressão muito grande, né, do número de casos na população, e é um fator preocupante, né? Nós temos que tomar medidas no sentido de minimizar ao máximo a ocorrência da doença na população.
Erivaldo, a gente tem que usar os meios não para causar alarme desnecessário, mas a gente está percebendo aqui que é uma situação realmente preocupante para todos nós. Só nesse mês de fevereiro, 600 casos, já entramos em março. Erivaldo, a situação pode piorar? Olha, infelizmente, né, nós estamos ainda praticamente no início da epidemia, né? Se no ano passado nós tivemos 6.394 casos prováveis de dengue notificados, e neste ano, até agora, nós estamos com 1.270 casos prováveis de dengue notificados, a tendência é que neste ano a gente venha a extrapolar o número de casos que aconteceram no ano passado. Nossa, meu Deus do céu, então é uma situação realmente muito preocupante quando a gente fala de dengue. Eu me recordo, Erivaldo, que no ano passado eu tive dengue também. E assim, foi uma dengue muito, que como a gente diz no popular, me derrubou. Porque veio assim muito forte e por meio de ações simples, a gente pode combater o mosquito. Sim, o vírus ele te pegou numa situação de susceptibilidade a ele, né? Então ele agiu no seu organismo com uma intensidade muito maior do que aquele primeiro caso de dengue que você relatou ter tido. Sim. Né? Infelizmente, a doença, o ciclo da doença, ele vem se intensificando, né? No ano passado, no Brasil, foi o ano em que foram registrados os maiores números de óbitos, né, na população. Então é preocupante, a gente tem que contar com a colaboração da população no sentido de que o nosso programa municipal de combate à dengue venha a minimizar ao máximo possível a ocorrência da doença no nosso meio. E a população é fundamental nesse sentido. Erivaldo, porque cá entre nós, sejamos sinceros, não adianta nada o programa existir, fazer suas ações, se quem está em casa não pode pegar, virar a tampa da garrafa, o prato ali da sua planta. Ações simples, Erivaldo. Exatamente, né? Olhar se a caixa d'água está com boa vedação, né? Se não tem uma calha entupida, né? Os inservíveis, né? Despachar esses inservíveis, porque não adianta guardar esse tipo de material dentro de casa para disseminar um foco de Aedes aegypti ou disseminar até outros, né, agentes que possam causar danos à saúde, não é mesmo? O escorpião. Pois é, muito preocupante. Então é preocupante, né? Então a gente tem que contar com a colaboração da população nesse sentido. Pois é, para você que está chegando agora no Mais Saúde, nós estamos falando sobre os números de dengue. Patos de Minas vive uma nova epidemia de dengue. Estou conversando aqui com o Erivaldo, que é quem tem os números da dengue, também da Covid-19, que nós vamos conversar daqui a pouco também. Então, a situação é alarmante e os números da dengue podem ser maior do que do ano passado, se continuar nesse ritmo crescente, né, Erivaldo? Infelizmente, a linha de tendência nos mostra isso, né? Se em março do ano passado nós tivemos 596 casos no mês inteiro de março, né? Neste ano, somente praticamente na primeira semana, nós tivemos 292 casos. E esses números são passíveis ainda de alteração, porque o banco de dados ele é muito dinâmico, né? A gente tem que lançar esses dados todos, essa massa de dados todos, até fazer a apuração final desses números. Mas isso aqui já é uma parcial muito fidedigna do que a gente vai enfrentar durante o ano aí de 2023 em relação à doença. Então podemos esperar meses difíceis. Sim. No transcorrer de março, abril, né? Maio, tá? E até mais ou menos o final da epidemia, que vai acontecer por volta aí do mês de junho, onde essa linha de elevação do número de casos vai tender a cair, né? E aí nos nossos cálculos, na hora que esses casos não estiverem mais em 300 casos por 100 mil habitantes nas últimas 4 semanas, a gente decreta o fim da epidemia. Mas ainda há uma manutenção desse número de casos durante o transcorrer do ano. E aí,
na semana 42 do ano, que é mais ou menos no mês de outubro, desculpa, a gente já começa a intensificar as ações para o próximo ano. Então, o nosso trabalho é contínuo, é árduo, né? É 24/7. Nós temos que pensar em 24 horas por 7 dias da semana. Não podemos parar, não podemos cansar frente, né, ao enfrentamento do Aedes aegypti. Ô, Erivaldo, pegando o gancho que você disse agora há pouco do número de óbitos em todo o Brasil, ano passado tivemos óbitos em Patos por dengue? Nós tivemos óbitos, nós tivemos 3 óbitos, 2 óbitos ainda estão em investigação, e a gente espera que a gente possa dar um parecer desses óbitos aí, no sentido de que, na verdade, eles possam ter sido óbitos ocorridos por outras causas devido às comorbidades que esses indivíduos tinham, né, que propiciaram aí um fator condicionante, né, juntamente com a infecção pelo vírus da dengue, para que, infelizmente, se transcorresse até a chegada do óbito nesses indivíduos. Ô, Erivaldo, esse ano alguma suspeita de morte ou ainda não? Nós estamos em investigação, tá? Nós estamos em investigação e a gente espera que também, dentro em breve, a gente possa ter a conclusão, né, desse caso, se foi óbito em decorrência da dengue ou não. Apenas um óbito? Apenas um óbito suspeito. Homem ou mulher? Homem. Um homem, então, pode ter morrido por dengue em Patos de Minas. Pode ter morrido por dengue. Este ano? Este ano, já precocemente aí, já logo no início do ano. Estamos entrando no terceiro mês do ano, então 3 meses, né, 2 meses, né? 2 meses, né, já com um óbito. Tomara que a gente possa ficar somente com esse óbito suspeito, né, porque é preocupante, sim, a população tem que se preocupar, ela tem que procurar o serviço de saúde logo no início dos sintomas, porque se a doença se agravar, né, ela vai correr risco de morte. Então, quanto mais cedo ela procurar o serviço de saúde, né, para que o serviço de saúde venha prestar o atendimento adequado, né, em relação à doença, melhor para o enfrentamento dela. Ô, Erivaldo, então nós temos um óbito suspeito por dengue em Patos de Minas. Essa é a informação de momento aqui em Patos de Minas. Então, um homem pode ter morrido aqui na cidade em decorrência da dengue em 2023, em apenas 2 meses, entrando para o terceiro mês. Erivaldo, você tem a data desse óbito? Se foi em janeiro, fevereiro? É possível nesse momento? Assim, é claro, nós acabamos nessa conversa trazendo agora a público. É possível identificar essa data? Esse óbito ocorreu no mês passado, mês de fevereiro. Né? Então, nós vamos fechar essa investigação desse óbito dentro em breve, para que a gente possa realmente ter a conclusividade se foi por dengue ou não. É um idoso, é jovem? Porque é sempre bom a gente traçar esse perfil, Orivaldo, porque muitas das vezes as pessoas, elas subestimam a doença, né? Falam, não, a dengue não mata. Muito pelo contrário, a dengue mata sim. E o perfil dessa pessoa, é um homem, era idoso, era jovem, criança? Então, era um homem de idade mais avançada, né? Então, aí a gente tem que trabalhar todas as questões pertinentes às doenças de base que ele já tinha, né? E também com relação à infecção da dengue, que logicamente foi comprovada através de exames que nós realizamos, né? E que infelizmente possa ter contribuído para que ele tenha vindo a óbito, né? Então nós vamos fechar o caso, ou se foi por dengue ou pelas comorbidades que essa pessoa tinha no momento. Erivaldo, em quanto tempo deve sair esse resultado? É possível se estimar? Porque da mesma forma que a Covid, o exame é feito aqui, é mandado para fora? Não, ele é mandado para fora. Não, nós estamos fazendo aqui no município aqui agora. Patos desculpa, mesmo. Né? Nós temos os testes rápidos, tá? Nós fazemos o exame. Esse resultado ele sai rapidamente, né? Um resultado que sai no mesmo dia, em cerca de 15, 20 minutos a gente solta esse resultado, né? Mas
nós temos todo um fluxo, toda uma cautela para trabalhar com o dado, no sentido de que a gente não venha a precipitar, né, em relação a falar, não, o óbito foi por dengue. Né? É tudo suspeito até que se prove, né, Erivaldo? Até que se prove. Então nós estamos em busca dessas provas, para que eu creio que até na semana que vem a gente já deve estar com o fechamento aí desse caso, para que a gente possa ter, então, essa certeza mesmo, né? E tá divulgando aí essa ocorrência aí. Né? Então nós temos o registro aqui em Patos de Minas de uma morte que pode ter sido provocada pela dengue. A suspeita de uma morte por dengue aqui no município, um homem de meia idade, né? Não, meia idade é idade avançada. Idade avançada, na verdade. Idade avançada já desse homem aqui em Patos de Minas. Erivaldo, eu queria ter mais tempo com você aqui, mas é sempre importante ressaltar para quem está em casa os cuidados, reforçar então primeira notificação de morte suspeita por dengue aqui em Patos de Minas. Erivaldo, muito obrigado e quaisquer informações, fique à vontade, nosso espaço está aberto aqui. Obrigado, vocês também podem contar com o nosso apoio lá na Secretaria de Saúde, porque é de suma importância, né, a gente ter esse canal de comunicação com a população para que a gente possa trazer orientações, né, fornecer as tendências aí das doenças no município, né, e também pedir o apoio da população no sentido de estar nos ajudando a enfrentar, né, a Covid-19, a enfrentar a dengue, a enfrentar essa série de doenças aí que a gente tem, né, no nosso meio, que são doenças de notificação compulsória, né? Nós temos dengue, hepatite, chikungunya, as arboviroses em si, né? Leptospirose, época de chuva, né? Toda precaução que a população puder ter em relação a não manter contato com água de chuva, né? Para que se possa evitar aí uma possível leptospirose, uma possível hepatite A, que é doença de transmissão hídrica também, né, através até mesmo de alimentos contaminados. Então, é importante que a população se mantenha orientada para que ela possa se prevenir ao máximo possível de se adoecer, não é mesmo? É isso mesmo, Erivaldo. Obrigado, volte sempre, viu? Obrigado, boa noite aí. Boa noite. E você que está em casa, continue com a gente, que nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre envenenamento animal. É um instante só. Muito bem, estamos de volta ao vivo com o programa Mais Saúde. Agora há pouco nós noticiamos com exclusividade aqui no nosso programa a primeira morte suspeita por dengue aqui em Patos de Minas em 2023. Trata-se de um homem, o falecimento aconteceu em fevereiro deste ano. Ele já tem uma idade um pouco mais avançada. Mais informações a gente traz ainda no nosso jornalismo. Porque agora, gente, eu vou conversar não com a prata da casa, mas sim com o ouro da casa, que trabalhava aqui na NTV como a nossa recepcionista, trabalhou comigo no Cidade da Sorte, e hoje eu tenho um orgulho danado de falar minha médica veterinária. Boa noite, Isabela Heloísa. Boa noite, Matheus. Boa noite, pessoal de casa. Como é bom voltar, né? Um filho, a casa torna, né? Pois é, temos muito a conversarmos com você hoje, porque, ô Isabela, a gente tem visto muito os casos de envenenamento animal aqui em Patos de Minas. E eu já começo com a seguinte pergunta para você. O envenenamento animal, ele é totalmente letal? Ou ele, depois de o animal ter sido envenenado, é possível ainda evitar, reverter ali, poderia causar a morte dele? Então, Matheus, os casos aumentaram bastante aqui em Patos, né? Serve até de alerta. Mas o que eu sempre falo, viu algum sintoma de envenenamento, tem alguma suspeita, não tenta medicar em casa. Leve até o veterinário, porque sim, tem como estar revertendo. O quanto antes levar, melhor, né? É sempre bom estar ficando atento aos sintomas que o animal apresentar, salivação excessiva, tremores, e animais que têm um pouquinho de diarreia, sangramento nasal. Então, assim, não são todos os venenos que dá pra gente estar revertendo, mas a maioria a gente consegue estar salvando sim os animaizinhos. Quanto mais rápido, melhor tá levando.
E a gente percebe o quanto que o ser humano é mau, né? Isso. Você acaba colocando veneno. Intencionalmente, né? E a gente percebe, Isabela, como que é possível reverter? Encontrei com um animalzinho envenenado. Envenenaram meu animal. Eu tenho que pegar ele imediatamente. Mas existe um modo correto para que eu leve ele até você, que é médica veterinária, por exemplo? Tem alguns casos que os animais eles perdem um pouquinho a consciência, né? Então eles ficam em caso mais agressivo, crise convulsiva. A gente pede para sempre enrolar ele numa toalha. Não tenta dar leite, não tenta provocar o vômito em casa, porque tem alguns tipos de venenos que são corrosivos. Então, ao vomitar, pode estar acabando machucando ele. A gente precisa saber que veneno que foi. O tutor sabe falar pra gente? Não, foi tal veneno. Então, a gente induz o vômito na clínica. Caso contrário, é pegar o acesso, colocar fluido, deixar ele em observação, né? Mas não são todos os venenos que a gente pode estar provocando o vômito. Entendi. Quando não consegue fazer essa reversão, o óbito, infelizmente, é constatado. Então, quanto antes percebeu que o animalzinho ele está envenenado, está com salivação excessiva, crise convulsiva, já leva para a clínica. E não é só, quando a gente fala em veneno, muita gente já pensa, chumbinho, né, veneno de rato. E não é só isso. Planta também pode causar... Plantas podem estar causando intoxicação. Produtos de limpeza causam intoxicação, né? Igual o produto de limpeza que boa. A gente não pode estar fazendo o ato do vômito, né? A gente não pode fazer o animalzinho vomitar. Então, percebeu que o animal está intoxicado, leva para a clínica imediatamente. Como perceber que o animal foi intoxicado, Isa? Ele vai ficar encordenado, ele vai ficar com salivação excessiva, o animalzinho ele vai começar a babar bastante, crise convulsiva e tremores. Alguns casos ele tem diarreia instantânea. Então, perceber esses sinais podem estar levando. O envenenamento ele é feito de diversas formas, né? Isso. Desde o brinquedo à comida. Isso. E também tem pessoal que mora muito na fazenda, né? Tem o caso das picadas de cobra, que o animal, ele geralmente entra em coma na hora, né? O animal saiu para passear no pasto, voltou estranho e caiu, pode suspeitar que seja picada de cobra. Tem que estar levando até a clínica. E a picada de cobra, para se recuperar, né? O animalzinho, ele voltar a ser o que era antes, é dentro de 7 a 15 dias. Ele precisa ficar internado. É preciso todo o cuidado, Isso. ele é necessário para que possa resolver. Isabela, infelizmente nosso tempo acabou, eu vou ter que entregar aqui o nosso programa, mas eu quero fazer o convite, não sei como está a sua agenda, mas nós vamos alinhar para que, se possível, você volte na próxima terça-feira aqui. Não sei se é possível. É possível? Eu vou estar de plantão, Vai mas estar de plantão? outra eu então, vou poder. eu vou te aguardar, então, aqui no Mais Saúde para a gente poder conversar mais sobre esse assunto. Tá combinado? Obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigado, pessoal de casa. Te aguardo com mais tempo. Combinado. Obrigado, tenho orgulho danado de você. Sucesso. Obrigada. Você nasceu para ser médica veterinária e o caminho, o futuro brilhante te espera. Sucesso. Muito obrigada, viu? Gratidão. É isso aí, minha gente. O Mais Saúde de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia.